Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, não temos nenhuma pretensão, em poucos minutos, esgotar a profundidade desse assunto. Mas alguns pontos precisam ser relembrados, atualizados, fortalecidos para a nossa firmeza e para proclamarmos mais uma vez o nosso compromisso com aquilo que é o projeto de Deus. A Bíblia mostra com clareza que a base do projeto eterno de salvação é o sangue do Cordeiro. A doutrina básica da igreja, do Evangelho, é a salvação pelo sangue de Jesus. Existe um mistério que entra de maneira linear na palavra, na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, como doutrina, e como base suficiente da redenção do projeto de salvação do homem. Existe o aspecto histórico, sim. Existe o aspecto profético, que é o que nos interessa. O profético é um projeto, é uma ordenação clara, dinâmica do projeto de Deus. Com qual propósito? A salvação do homem. E didaticamente é como um fio escarlate que vai unindo todos os pontos da Bíblia Sagrada de maneira sequencial, onde está envolvido nesse contexto a figura do Cordeiro e do sangue, fundamentos. Preste atenção, a figura do Cordeiro e do sangue são fundamentos insubstituíveis na doutrina do plano da salvação. Eu quero pontuar aqui para os irmãos algumas perguntas simples, mas importantes. Primeira pergunta: qual foi ou de quem Jesus sofreu o último ataque ao seu ministério, ao projeto de salvação? De quem ele sofreu o último ataque? De quem veio a última oposição ao ministério dele, ao projeto de salvação dele, à mensagem dele? Veio de quem sempre se opôs. Veio de um sistema religioso, de uma casta sacerdotal, de uma cultura religiosa. O ataque, meus irmãos, ao sangue, à doutrina do sangue nesta última hora, por quê? Por que a oposição a esta doutrina? Por que o ataque a esta doutrina? É porque a igreja vive exatamente um momento profético, que é o arrebatamento dela. É a hora da saída da igreja. E há o interesse do adversário em desacreditar, em secularizar, em trazer uma série de dúvidas com relação a esta doutrina. O que Judas quis fazer? Outra pergunta: o que Judas quis fazer
Ele quis tornar o sangue em material, dinheiro. Tanto é que ele vendeu, ele trocou. Quando ele se deu por si, quando ele caiu em si, o que a Bíblia diz que ele falou? Preste atenção. Ele não falou assim, traí o cristianismo. Ele não falou assim, traí Pedro, traí João. Não, sabe o que a Bíblia diz? Pequei traindo sangue inocente. Sabe qual foi a resposta que ele recebeu? Não temos nada com isso, Judas. O problema é seu. Ele negou o sangue. Ele trocou o sangue pelo interesse material. Por que, meus irmãos? Outra pergunta. Por que o sacrifício contínuo de animais no Velho Testamento? Os irmãos estão aqui no 5º período, não é isso? É isso mesmo? 5º período. Então os irmãos já sabem tudo. Tem muitos aqui que já viraram sabões. É por isso que estão escorregando. Mas você sabe responder isso? Você sabe responder? Porque o sacrifício contínuo de animais no Velho Testamento. Morte, sangue, morte, sangue, morte, sangue. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar o valor que Ele dá ao sangue. Não era simplesmente um ritual. Entrou para o ritualismo, se tornou apenas um ritual, se tornou um vício. Mas o propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus era mostrar o valor que Ele dava ao sangue. E o que passou a ser então o interesse dos sacerdotes? O interesse dos sacerdotes, por aquilo se tornar apenas um ritual, eles perderam o aspecto profético, o aspecto espiritual, aquilo que Deus queria mostrar. Então o que se tornou aquilo para os sacerdotes? Tornou simplesmente o interesse pessoal. Por quê? Porque eles podiam comer uma parte do sacrifício. Mas pastor, a Bíblia diz que eles tinham direito, mas eles não deram valor. Então aquilo se passou a ser o interesse pessoal. Eles podiam comer uma parte do sacrifício. Não foi o que Jesus fez. Jesus, como sacerdote, como cordeiro, ele se deu todo. E como sacerdote, ele não tirou nada de nós. Aliás, ele deu tudo que ele tinha. Porque no sangue dele, preste atenção, no sangue dele, que é o seu Espírito Santo, ele estabeleceu um novo testamento. Ele estabeleceu um novo pacto. Ele estabeleceu uma nova aliança. O que significa a palavra aliança? A palavra aliança significa o seguinte, meus irmãos. O que é meu é seu. E o que é seu é meu. Isso é uma aliança. Quando ele deu o cálice na ceia para os apóstolos, aquilo tinha um sentido muito profundo. O dono da casa, quando dava o cálice, ele compartilhava o cálice dele com seus convidados. Ele estava dizendo o seguinte: vocês agora fazem parte do destino desta casa. As lutas desta casa são as vossas lutas. As vossas lutas são as nossas lutas. As vitórias desta casa são as suas vitórias. As vossas vitórias são as nossas vitórias. Então, quando Jesus deu o cálice dele para os apóstolos, ele estava fazendo uma nova aliança. Ele estava inaugurando um novo testamento. Ele estava dizendo o seguinte: agora, a partir de agora, tudo que é meu é vosso. E tudo que é vosso é meu. Mas eu creio que para ele foi uma troca muito difícil.
E para nós foi uma troca maravilhosa. Porque o que era nosso, que ele levou. O que era nosso, os nossos pecados, agora ele levou sobre si. As nossas dores ele levou sobre si. As nossas enfermidades ele levou sobre si. As nossas angústias ele levou sobre si. As nossas desesperanças ele levou sobre si. E em troca ele nos deu batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, visões, língua estranha, vida eterna. A bênção da salvação, infelizmente, não estamos aqui para criticar ninguém, mas há um cristianismo que esqueceu completamente que a salvação, a bênção da salvação, é uma história espiritual, profética. A bênção da salvação, amados, é uma história entre Deus e o homem. Então essa história, ela não é de baixo para cima. Ela é de cima para baixo. Porque tudo no processo da salvação vem de Deus. Ele te elegeu, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te mostrou o caminho, Ele dá toda assistência ao homem. A única coisa que depende do homem é dizer sim. Então tudo vem dele. É uma história entre Deus e o homem. Deus quer construir essa história dele com o homem. O Espírito Santo é o único que está capacitado e autorizado a escrever essa história entre Deus e o homem. Quando é história de baixo para cima, cabe tudo. Cabe filosofia, cabe teologia, cabe meditação, cabe tudo quanto é coisa, que eu não tenho nada com isso. Mas a história da salvação é de Deus com o homem. Onde ele estabeleceu o Espírito Santo. Se Deus não está conseguindo escrever uma história maravilhosa e digna na minha vida, na sua vida, não é culpa de Deus. Porque o Espírito Santo está aqui, Ele está à disposição da minha vida, Ele está à disposição da sua vida, Ele está à disposição da sua casa, do seu casamento. E o Espírito Santo tem compromisso de escrever uma história de testemunho. E testemunhar é fácil pregar, mas é difícil hoje testemunhar. Mas o Espírito Santo está construindo uma história. Não foi de graça, não foi de qualquer maneira. E é por isso que nesta tarde nós podemos render graças. Nós te rendemos graças ao Senhor pela coroa de espinhos. Nós te rendemos graças pelos cravos. Nós te rendemos graças pelas chicotadas. Nós te rendemos graças pela cruz do Calvário. Nós te rendemos graças por todas as mazelas que o Senhor passou. Mas nós te rendemos graças nesta tarde pela ressurreição. Porque o Senhor vai voltar. E existe uma marca de vida no coração de uma igreja que proclama dia e noite: o sangue de Jesus tem poder. O corpo vivo só existe como igreja pelo sangue, que é o Espírito Santo. Principal função do sangue no corpo, os irmãos já ouviram a aula sobre o corpo, é: o sangue alimenta e ele purifica. Alimenta e purifica. O Espírito Santo faz a mesma coisa na igreja. Ele alimenta. Nenhuma unha vai ficar, porque o sangue chega lá. O Espírito Santo alcança todo o corpo. Nada que pertença ao corpo vai ficar. Mesmo que você se sinta como uma unhazinha mesmo, sem valor, sem muita expressão. Mas Deus não faz acepção de ninguém. Eu faço, você faz, todo mundo faz, mas Deus não faz. A graça dele está sobre todos. O Espírito Santo está agindo assim. Uma coisa, meus irmãos, é vida religiosa. Eu não tenho nada com isso. Outra coisa é vida espiritual. O
poder do sangue de Jesus, a ação do sangue de Jesus, a operação do Espírito Santo é vida espiritual. É comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo não podemos ver, nem saber, nem ouvir, nem experimentar nada de real com relação à salvação em Jesus. Porque o sangue de Jesus abriu de uma vez por todas as comportas eternas do amor de Deus, que está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A consciência do chamado é saber que existe uma história para esse chamado, que você tem uma história e que Ele, o Senhor, tem para você e quer que você viva esta história. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ousadia. Você não entra lá porque você é bonzinho. Nós não entramos lá porque o culto foi bonito. Não foi isso, não. O Santíssimo é uma porta que se abre entre o homem e a eternidade. É um novo e vivo caminho. E por que é ousadia? Sabe por que é ousadia? Porque eu nem você não merecemos. Não temos condições, mas é pelo sangue de Jesus. É pelo Espírito Santo. Então Deus deixa o homem entrar. Se não for pelo sangue de Jesus, ninguém entra no Santíssimo. Você só entra se tiver ousadia para clamar. Não é atrevimento, é ousadia. Que ousadia é essa, pastor? É confiar no projeto de Deus, que é o poder do sangue de Jesus. Israel saiu do Egito e a igreja vai sair do mundo. Na última hora, antes da saída, Deus falou. Não foi projeto de Moisés, não foi projeto de Arão, não foi projeto de Israel. Foi Deus que falou na última hora, antes da saída, vendo eu o sangue. Quando eu ver o sangue, eu vou passar por cima. Não haverá praga de mortandade. A morte não vai alcançar. Era meia-noite, escuridão no Egito, Israel dentro das casas. Na casa dos hebreus tinha luz, cordeiro assado no fogo, lá fora trevas, o sangue estava lá na porta lá fora. Israel não via, mas Deus via. Não era mérito pessoal. Deus não perguntou se Moisés concordava, se discordava, se estava de acordo. Nada disso. Israel tinha que confiar na palavra de Deus. Israel tinha que descansar na palavra de Deus. A palavra de Deus estava empenhada. Meus irmãos, Deus tem uma palavra empenhada. Vendo eu o sangue, eu vou passar por cima. E sereis salvos. Sereis libertos. E entrareis num novo caminho. Começareis a contar uma nova história. Um novo tempo para uma nova terra. O mundo está em trevas. Mas há uma igreja batizada com o Espírito Santo. Deus está vendo a marca. Um projeto que não é meu. Um projeto que não é da igreja Maranata. Mas é um projeto que é dele. Quando eu ver o sangue, eu passo por cima. Quem estiver coberto com sangue, quem estiver debaixo do meu projeto, quem confiar na minha palavra que está empenhada, está completamente salvo, plenamente salvo. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus
igreja, irei buscar os remidos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus.